dia a todos. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero, já começando, ler uma palavra que está em João. João, capítulo 12, nós já lemos ela, mas eu vou ler na versão amplificada. Que diz assim: asseguro-vos e mais solenemente vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica ele só apenas um grão. Mas se morrer, dá muito fruto e produz uma colheita. Aquele que ama a sua vida, finalmente irá perdê-la pela morte. Mas o que odeia a sua vida neste mundo e está preocupado com agradar a Deus, repete comigo, irá mantê-la para a vida eterna. O meu ponto está aqui, ó. Vou ler de novo o 25. Aquele que ama a sua vida, finalmente irá perdê-la pela morte, mas o que odeia a sua vida neste mundo, aquela pessoa que decidiu não ser autocentrada, aquela pessoa que decidiu não ser egoísta, a Bíblia está dizendo, mas ele está preocupado em agradar a Deus. Então, essas pessoas que estão mais preocupadas em agradar a Deus do que agradar a si mesmas, o Senhor está dizendo, essas vão manter a sua vida para a vida eterna, irá mantê-la para a vida eterna. Eu ainda estava falando na terça-feira, que o Senhor permitisse, eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, mas é um assunto muito profundo, muito extenso, eu não sei se eu terei tempo suficiente para falar tudo, só nesta reunião. Mas o motivo pelo qual muitas pessoas, elas acabam desobedecendo a Deus, elas acabam desagradando o Senhor e afastando a presença do Espírito Santo na vida delas, diga comigo, está relacionado ao egoísmo. Diga, o motivo da desobediência das pessoas está relacionado ao egoísmo. A gente sabe que o egoísmo, ele, infelizmente, ele nasceu, ele brotou no coração de Lúcifer. E todas as vezes que nós falamos de egoísmo, nós também temos que falar de orgulho. Orgulho e egoísmo, eles andam de mãos dadas, unidos. Uma pessoa, quando ela está sendo movida pelo egoísmo, ela está sendo movida pelo orgulho, está sendo movida pelo orgulho, está sendo movida pelo egoísmo. Só que a Bíblia fala em Isaías 14, do 12 ao 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração, vamos juntos, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus
Continua comigo. Exaltarei o meu, de novo, o meu trono. E no monte da congregação, vamos juntos, me assentarei. Da banda dos lados do norte, vamos juntos, subirei. De novo, subirei acima das mais altas nuvens. Comigo de novo, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando você vai meditando sobre a origem do egoísmo, a gente vai entendendo o que a palavra de Deus ela nos fala aqui em Isaías 14. Quando o Senhor coloca, ele dá aqui o exemplo do que aconteceu com Lúcifer e estava acontecendo aqui com um determinado rei. E Ezequias, se não me falha, Ezequiel 28:13, que eu vou ler já já, ele também fala do mesmo comportamento, da mesma atitude de Lúcifer, fazendo parte da vida de um rei. E aqui de Ezequiel fala de Tiro. Se você ler o livro de Ezequiel 28, você vai ver que a roupa de Lúcifer, ela era composta por 9 pedras preciosas. 9. O corpo de Lúcifer, ele foi formado, ele foi feito por Deus com instrumentos. Você está me vendo eu movimentar aqui no altar? Está me vendo ou não? Está acordado? Está me vendo me movimentar aqui? Cada movimento do Lúcifer, cada movimento que ele tinha com o corpo dele, produzia um som. Porque o corpo dele era formado, era feito de instrumentos. Então, é só você parar para meditar, para refletir. Espera aí. Olha o que Deus criou. Olha a glória. Que esplendor. A Bíblia ainda usa a expressão, a estrela da manhã. Em Ezequiel, o Senhor diz, você estava no jardim de Deus, que é o jardim do Éden. Você tinha sua roupa, deixa eu ler aqui, Ezequiel 28:13, estavas no jardim, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha como isso é forte. Diga comigo, Lúcifer foi criado com um propósito. E o propósito era dele adorar a Deus. Ele era o líder do louvor lá no céu. Mas quando ele começou, como muitas pessoas, porque como Satanás, ele caiu por causa do egoísmo, Lúcifer caiu por causa do egoísmo, então ele entende, eu vou derrubar a gente através do quê? Através do egoísmo. Eu vou derrubar pessoas através do quê? Através do orgulho. Eu vou fazer pessoas fracassarem através do mesmo ponto que eu fracassei.
Então aí vem aqueles pensamentos que Satanás vai colocando na cabeça, na mente das pessoas. Você não está vendo? Não estão te vendo. Você não vê que você trabalha muito e ninguém reconhece? Você não percebe que as pessoas, elas nem te elogiam? Ah, se essas pessoas realmente, elas se importassem com você, elas te tratariam diferente, o tratamento para com você seria outro. Você não percebe uma diferença no teu tratamento para com outras pessoas? Ah, não. Se essas pessoas realmente te amassem, elas não falariam o que elas falam para você, elas não fariam o que elas fazem com você. Ah, não, você é rejeitado, aí você é excluído, você não é amado, você não é querido, você não é importante. Olha, deixa eu te falar uma coisa, não é melhor você ir embora? Não é melhor você desistir? Não é melhor você parar? Olha, eu acredito que aqui fora, lá no mundo, tem coisa melhor para você. Procura que você vai encontrar, busca que você vai achar. É provável que tem coisas melhores, como muitas vezes eu já ouvi pessoas que estavam fazendo a obra, colocaram a mão no arado, e elas estavam, num determinado tempo, até sendo bênção. Mas quando elas começaram a deixar o coração delas se encher de egoísmo, se encher de sentimentos miseráveis, aquela coisa aonde ela está mais preocupada com ela, eu. Repete comigo essa frase, viver o céu, com força, viver o céu na terra é se livrar de si mesmo. Diga de novo, viver o céu na terra. Então, peraí, viver o céu aonde? Eu estou aonde? Onde eu e você estamos? Mas dá para viver o céu na terra? Dá. Quando você decide, qual foi a palavra de ontem? Qual foi o título da palavra de ontem? Diga, andar com Deus. Quando você decide andar com Deus. Porque quando você faz o que o Enoque fez, que o tempo que ele viveu na terra foi para andar com... Ele não quis... Você já parou para pensar? Ele podia ter andado com quem ele quisesse. Ele podia ter vivido com quem ele quisesse. Ele podia ter se envolvido com o que ele quisesse. Quem que Enoque escolheu andar na vida dele? Com quem? Com Deus. Ele decidiu andar com Deus. Porque quando uma pessoa ela anda com Deus, ela vive o céu na terra. E se ela vive o céu na terra, ela não é autocentrada. Ela não é egoísta. Ela não é uma pessoa que só pensa em si. Sabe uma das coisas que nós precisamos urgentemente fazer? Diga comigo, tirar o foco da nossa própria vida. Qual é a melhor maneira de uma pessoa sofrer uma libertação de si mesma? É tirar o foco da própria vida dela. É parar de viver alimentando esse egoísmo maldito, eu, e minha vida, e as minhas coisas, e as minhas vontades, e os meus desejos, e os meus sonhos. Eu não posso ter sonhos, eu não posso sonhar, eu não posso desejar, eu não posso projetar, eu não posso ter vontade. Eu tenho que só viver em função do que me mandam fazer, e a minha vida, e eu preciso cuidar de mim, sim. Mas primeiro você precisa buscar
o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro você precisa fazer a vontade de Deus. Diga comigo: o diabo, ele anda ao derredor, diga, bramando como um leão, buscando quem? Aqui, ó, Jó 1:7, o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, vamos juntos? De perambular pela terra e andar por ela. Diabo, de onde você veio? Satanás, de onde você veio? Eu estou perambulando pela terra. Eu estou vindo de andar pela terra. O que ele está fazendo, perambulando pela terra? Quem ele pode tragar? Quem ele pode derrubar? Quem ele pode enfraquecer? Quem que é o próximo que ele vai conseguir fazer a cabeça da pessoa virar? Quem é o próximo que eu vou conseguir colocar na cabeça dela? Ó, estão te pagando pouco. Você não está vendo? Não reconhece o teu trabalho. O tanto que você luta nessa empresa, nessa igreja, nessa casa. Não, mas você se dedica demais. Olha, tudo que você faz na obra de Deus, você já deixou claro. Você faz com todo o amor. Sabe, você coloca amor nas coisas que você faz, mas não tem excelência, como é que tem amor? Você está entendendo ou não? A pessoa faz de qualquer jeito, tem amor? Não, mas eu coloco o meu amor nas coisas. Eu nunca me esqueço de uma pastora um dia, ela fez uma refeição, não deu para o povo comer. Aí a hora que foi, pastor, o que aconteceu? Não, é que eu fiz com um amor. Mas o negócio não saiu. Não adianta você falar que você fez um trem com amor. Você pode ter tido uma boa vontade, você pode ter querido que desse certo, mas ali não tem, peraí, quando realmente uma pessoa ela ama, diga comigo, quando eu amo, eu cuido, eu tenho zelo. Eu não vou deixar que uma coisa fique de qualquer jeito e vou dizer, não, eu fiz com amor. Não, eu viro e digo, bom, eu lutei para fazer o meu melhor, que eu achei que era o meu melhor. Se esse padrão, o meu padrão, não é o padrão correto, então eu vou trabalhar esse padrão. Eu vou trabalhar isso na minha vida. Mas é aí aonde está o problema de muitas pessoas. Elas acabam perdendo oportunidades, elas acabam perdendo tempo de vida, elas acabam perdendo as bênçãos na vida delas, porque elas carregam dentro de si esse sentimento do egoísmo. Por que tem tanta separação? Por causa do quê? Egoísmo. Por que você acha que existe tanta desavença, desunião, brigas, desentendimentos? Por causa do egoísmo. Porque o que está em jogo é o que a pessoa quer. Tem que ser do jeito dela, da maneira dela, da forma que ela pensa, da forma que ela acha. Não, mas eu gosto das coisas tudo certo, então por eu gostar de tudo certo, você tem que fazer tudo certo. Mas quem é que faz tudo certo? Quem faz tudo certo? É Deus. Todo mundo está sujeito a falhar, a errar. Ninguém está aqui perfeito. Lúcifer, diga comigo, Lúcifer era perfeito. Mas quem estragou com a vida dele? O que ele deixou ser alimentado dentro do coração dele. A capacidade dele de deixar, de permitir, de aceitar
que aquilo começasse a levar ele, como a serpente fez com a Eva. Eu acho que Deus está privando vocês. Diga assim comigo: ninguém brinca com cobra, diga, e sai ileso. Ninguém brinca com uma cobra e sai ileso. A bispa já contou aqui no altar de uma historinha de uma menina e uma cobra. Uma menina, ela estava num determinado lugar, estava frio, está frio hoje, não está? E aí apareceu uma cobra que começou a conversar com ela e disse assim: menina, me coloca no teu casaco para eu poder me aquecer. Menina, me coloca no teu casaco para que eu possa me aquecer. Ela disse: não, eu não vou fazer isso, você é uma cobra. Jamais faria uma coisa dessa, nunca. E aí, aquela cobra, ela continuou insistindo. Diga comigo: o diabo é um ser paciente. Ele é um cara muito paciente. Não é porque ele tentou aqui, ele tentou ali, que ele vai desistir, que ele vai parar. Aí vem de novo aquela cobra: menina, está frio, está muito frio. Como tem alguns que devem estar me assistindo lá em casa agora, debaixo das cobertas, né? Porque eu ligo o celular aqui e fico debaixo das cobertas, se eu puder, com esse frio que está aqui. E ele foi, até cansar ela. Aí a hora que ela já não conseguia mais ouvir a cobra falar para ela: tá frio, me coloca no teu casaco para eu me aquecer. Tá bom. Foi lá, pegou a cobra, botou ela no casaco dela. A hora que ela colocou ela no casaco dela, deu uns minutinhos, a cobra picou a menina. Aí ela virou para a cobra e falou: peraí, eu fiz o bem para você, eu te coloquei no meu casaco para te aquecer, e é isso que você faz comigo? Você me pica? Você me morde? Ué, você não está lidando com um coelhinho, você não está lidando com um coelhinho, você está lidando com uma cobra, minha filha. Cobra vai morder, cobra vai picar. Você bota a tua mão onde você acha que não vai dar nada, ou não vai ter um problema, não vai ter uma consequência, não vai ter um desastre, não vai ter uma dor. Você sabe que eu sou uma cobra. Você sabe que o meu instinto, a minha natureza é picar, é morder, é causar o mal. Você sabe qual é a minha natureza, qual é a minha inclinação. Quantas vezes a pessoa está ouvindo a palavra, mas na verdade não está ouvindo, ela está escutando, porque quem ouve, ele retém, ele fica com a palavra. Ele sabe que o diabo ele é paciente. Ele sabe que o diabo, ele do mesmo jeito que o egoísmo derrubou a vida dele, pode derrubar a vida dela também. Peraí, você sabe que uma fofoca vai te derrubar, você sabe que falar demais vai te derrubar, vai prejudicar a tua vida espiritual, você sabe que se você tolera coisas que não é para tolerar, as coisas não vão terminar bem. Por que você está achando que você vai botar uma cobra dentro do teu casaco, ela não vai te picar? Mas ó a linguagem da cobra, ó. Tá frio, me coloca no teu casaco para eu me aquecer. Ela falou, a cobra falou para ela que se ela fizesse isso, ela ia picar ela? Ela falou? Diga comigo: o diabo, diga, ele sempre vai me mostrar, diga, uma imagem
bonita, maravilhosa, diga tranquila, diga comigo, mas ele nunca, diga, vai me falar sobre as consequências. Mas Deus, ele está sempre te alertando das consequências. Deus está sempre te dando orientações, instruções. Ei, isso não é prudente, isso não é bom. Que tipo de pessoa você tem se associado? Com gente que alimenta o teu egoísmo ou com gente que fala para você a verdade e mostra dentro dessa verdade, dessa orientação, desse aconselhamento, mostra para você o resultado das consequências quando você faz escolhas erradas. Porque uma pessoa, quando ela fala a verdade para você, ela não só te orienta sobre as escolhas erradas e o que as escolhas erradas na sua vida vai te trazer de consequência. Uma pessoa, quando ela é usada pelo mal, ela nunca para apresentar para você as consequências. Ela nunca, até porque pessoas egoístas, o foco delas, diga comigo, é usar, diga pessoas, diga usar, diga ela usa de pessoas para conseguir, diga o que ela quer. O que ela quer? Ela quer dinheiro? Ela vai usar pessoas. Uma pessoa egoísta, ela quer bens, ela quer coisas na vida dela, ela vai usar pessoas. Uma pessoa como Jesus, que era altruísta, ou seja, uma pessoa altruísta, ainda até trouxe o significado aqui, de uma pessoa altruísta, que é relativo ao altruísmo humanitário, filantrópico, altruísmo, amor ao próximo, abnegação, filantropia. Uma pessoa que ela é altruísta, como Jesus foi, ela não está aqui para usar pessoas para aquilo que lhe é conveniente, mas ela está aqui para usar coisas, ela está aqui para usar dinheiro e conta com a ajuda de pessoas para poder abençoar a vida de outras pessoas. Quem entendeu o que eu falei? Que tipo de pessoa eu sou? Eu uso o dinheiro para abençoar pessoas? Eu uso o dinheiro para abençoar o reino de Deus? Eu uso coisas para abençoar pessoas e para abençoar o reino de Deus? Eu conto com a ajuda das pessoas ou eu uso as pessoas? Como é que eu ajo? Eu sou egoísta ou altruísta? Que tipo de pessoa eu sou? Eu queria entender, por que eu não sou feliz? Porque você é egoísta. Eu queria tanto ser feliz. Ninguém que quer se fazer feliz vai ser feliz. Vai ser cada vez mais infeliz. Porque a única forma de uma pessoa ser feliz na vida dela, diga comigo, é fazendo a vontade de Deus. Não é perseguindo a felicidade. Não é procurando a felicidade. Eu estou procurando a felicidade. A felicidade é uma consequência de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus. Você já parou para pensar? Quantas pessoas elas estão tão assim felizes? Por quê? Porque elas vivem usando pessoas, vivem manipulando, tentando chamar a atenção das pessoas da pior forma. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, você não sabe o que eu passo na minha casa, o que eu passo no meu casamento, o que eu passo. Às vezes, eu ouço, alguém que está fazendo a obra,
Ao invés dele falar a linguagem da fé, ele fala a linguagem do vitimismo. Ao invés dele falar a linguagem da fé viva, ele está falando a linguagem do vitimismo. Sabe aquela forma de tentar chamar a atenção das pessoas da pior maneira? Quantas vezes nós já ouvimos aqui que nós temos que primeiro tocar o coração de Deus para depois Deus tocar o coração dos homens para nos favorecer? A gente não, assim, de verdade, é feio isso. Isso é feio. Uma pessoa que ela vive tentando chamar a atenção, se não é falando só de problema, falando só de dificuldades, falando, ai, nossa, não é fácil para mim fazer a obra, ai, não é fácil para mim estar na igreja, sabe? Ai, é uma luta para mim estar na igreja, ai, você não sabe o que eu passo, o que eu vivo no meu casamento, na minha casa. Sabe quando uma pessoa ela fala como que parece que ela fosse a única que tem problema no mundo, a única que enfrenta problemas no mundo, a única que tivesse dificuldades, mas essa linguagem vitimista, essa linguagem de uma pessoa que vive alimentando o espírito da autocomiseração, é a forma que ela encontrou para poder existir. Porque a melhor forma de nós existirmos nessa terra, nesta vida, diga comigo, é a nossa vida impactar, diga, a vida de outras pessoas. Por que eu não consigo acrescentar na vida de outras pessoas? Porque eu sou egoísta. Eu não concordo que eu sou egoísta. Só de você não parar para refletir o que acontece com você, você já está sendo orgulhoso, porque todo orgulhoso é egoísta. Não, está errado. Diga comigo, estar na igreja, diga, tem que ser sempre um prazer para mim. Diga, uma honra. Diga, um privilégio. Diga, poder fazer algo na obra, diga, tem que ser um motivo para mim de gratidão. É essa a visão que eu tenho? É assim que eu vejo, é assim que eu enxergo? Eu ter uma responsabilidade no reino de Deus, eu ter um compromisso na obra de Deus. Esses dias atrás alguém falou, se Deus me abençoar, se Deus me abençoar com valor aí, eu vou mandar entregar um caminhão de cesta básica. A liderança que ouviu isso falou assim, começa doando uma cadeira. Entendeu ou não? Por que você não começa fazendo pelo que você pode fazer? Por que você não começa a fazer pelo que está já ao teu alcance? Por que você não começa a fazer por aquilo que está já nas tuas mãos? Por que você não usa o talento que você tem? Por que você não usa as habilidades que você tem? Espera aí, eu sou uma pessoa que eu sei falar bem, por que eu não uso a minha habilidade de conversação, aonde eu sei conversar bem, eu sei falar bem, talvez eu faço parte de um lugar onde me colocam para conversar com pessoas, para lidar com pessoas, para resolver assuntos com pessoas. Por que eu não venho aqui evangelizar, por exemplo? Eu não venho fazer ligações para pessoas necessitadas. Não, bispo, eu sou uma pessoa que eu tenho habilidade para essa parte aí de mídia, de rede social. Por que eu não uso essa minha habilidade para poder usar na obra de Deus, para ajudar pessoas? Por que não? Não, quando eu tiver tempo, quando eu puder, quando Deus me abençoar com um valor maior, eu ganhar tal valor. É igual muita gente que fica aí tentando a sorte para ganhar na loteria. Qual que é a diferença? Diferença nenhuma. Esse tipo de pessoa que usa essa expressão se Deus me abençoar, ou quando Ele me abençoar, eu vou mandar descarregar um caminhão de cesta básica na porta da igreja. Querido, você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. Se você não é uma pessoa generosa no pouco, você não será generosa no muito.
se você não é uma pessoa altruísta, se você não é uma pessoa, como diz aqui no significado de altruísmo, se você não tem amor ao próximo, cadê o teu amor pelo próximo? Mas a serpente, a cobra virou para a menina e falou o quê? Está frio. É mais ou menos assim, me ajuda, me coloca no teu casaco. E a menina no final acreditou. A menina no final achou que ela podia fazer o que ela estava fazendo e ia terminar tudo bem. Você acha que você pode fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, da sua forma e vai terminar tudo bem? Quando eu ouço a bispa pregar sobre a passagem de Saul, como ela pregou domingo, e principalmente a passagem que Samuel deu a ele uma missão para ele exterminar com os amalequitas, e ele foi lá e teve uma obediência parcial e não foi uma obediência radical. E eu começo a ouvir Saul dando a Samuel as desculpas. Então ele vem a primeira vez, quando ele encontra com Samuel, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, o que o Senhor me mandou fazer eu fiz, está feito, está tudo certinho. Aí o Samuel vira e fala, mas peraí, eu estou ouvindo um barulho de ovelhas, eu estou ouvindo um mugido de bois, como é que você pode falar para mim que está tudo certo, que você está fazendo certo, que a tua vida está correta, está tudo dentro da vontade de Deus? Eu estou ouvindo coisas aqui que prova para mim que não está certo. Eu estou ouvindo coisas aqui. O teu resultado está falando para mim, não está certo. Mas você está falando para mim que está tudo certo. Não, mas o teu resultado está dizendo, não mudou coisa nenhuma. Ela ainda é uma pessoa que está mais focada nela. E como eu pedi para você repetir aqui, viver o céu na terra é se livrar de si mesmo, diga comigo, é tempo de eu parar de pensar, diga só em mim. Será que eu não sou uma pessoa que pensa só em mim? Coloca na balança. Mas eu não tenho que pensar em mim, bispo? Não, você tem que pensar em você. Você tem que investir na tua vida espiritual. Você tem que cuidar de você, sim. Mas na prática, quanto de egoísmo domina a minha vida? O quanto de egoísmo? Quando eu tenho que tomar decisões, quando eu tenho que tomar atitudes, quando eu tenho que fazer escolhas importantíssimas, o que prevalece? O que sai na frente? Em relação ao meu casamento, em relação à minha família, em relação ao meu trabalho, em relação à obra de Deus, o que eu faço na obra, o que eu faço na igreja, o que eu faço pela vida das pessoas. Eu preciso parar para pensar, prestar atenção no que realmente está acontecendo comigo. Diga comigo, a única maneira, diga Deus ser feliz, diga é parar de tentar ser feliz. Diga comigo, toda pessoa que luta para ser feliz está cada vez mais infeliz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar perseguindo a felicidade ou eu tenho que perseguir a obediência a Deus? A minha felicidade, ela virá de acordo com o andar com Deus, ter vida com Deus, relacionamento com Deus. É isso que precisa acontecer na minha vida. E eu quero ler, antes de finalizar, mais uma outra passagem que está aqui em Marcos 8, 34 ao 38, que diz assim: E Jesus, chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém tem a intenção de vir após mim, repete comigo, negue-se a si mesmo. Diga, esqueça. Ignore. Diga, negue.
e perca de vista a si mesmo e seus próprios interesses. Eu estou disposto? Existe em mim essa disposição? Se alguém tem a intenção de vir, você tem a intenção de ser um servo de Jesus? Você tem a intenção de ser um discípulo do Senhor? Você tem a intenção de servir o Senhor na obra dele? No reino de Deus? Você tem a intenção de ajudar pessoas? Você tem a intenção, você tem o propósito na tua vida de ser uma bênção no reino de Deus? Você tem intenção, vamos lá, você que é um evangelista, é um membro evangelista, você tem intenção de ser um excelente evangelista, um excelente aspirante, um excelente obreiro, cooperador, diácono, presbítero? Você tem intenção de ser um excelente pastor? Você tem a intenção de ser um excelente discípulo, servo do Senhor? Negue-se a si mesmo. Esqueça, ignore, negue, perca de vista a si mesmo e seus próprios interesses. Querido, tem que sair na frente à vontade de Deus. A vontade de Deus. E tome a sua cruz. E junte-se a mim como um discípulo e se alinhe em meu grupo. Siga comigo continuamente, firmemente a mim. Pois quem quiser salvar a sua vida e ser mais elevado espiritualmente, diga comigo, a perderá. E todo aquele que dá a sua vida, que é vivida apenas em terra, por causa de mim e do Evangelho, diga comigo, sua vida espiritual será elevada, diga, será elevada no reino eterno de Deus. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida no reino eterno de Deus? Pois o que o homem poderá dar como uma troca, uma compensação, um resgate, em troca para ser abençoado com a vida do reino, com a vida no reino eterno de Deus? Pois quem está envergonhado aqui e agora de mim e das minhas palavras nesta adúltera, infiel e elevada geração pecaminosa, olha como isso é forte, dele também o Filho do Homem terá vergonha, quando ele vier na glória, esplendor e majestade de seu Pai, com os santos anjos. Amém? Eu me sinto honrado, privilegiado, abençoado por estar na igreja, por fazer algo na obra, por apoiar, por ajudar, ou como diz aqui a leitura, pois quem está envergonhado aqui e agora de mim e das minhas palavras, nesta adúltera, infiel e elevada geração pecaminosa. Porque, infelizmente, é o que nós encontramos hoje. Uma geração pecaminosa, infiel, adúltera. Eu estava meditando ainda na passagem que pregamos segunda-feira, daquele israelita que me pega uma midianita e leva ela para dentro da casa dele. Quem lembra dessa palavra da segunda? O israelita pegou a midianita e levou ela para dentro da casa dele, mas antes de entrar dentro de casa, ele passou do lado de Moisés e Arão, que estava Finéias, se não me falha a memória, isso, Finéias, e era a entrada da tenda do encontro. O que é a entrada da tenda do encontro? É onde ficava a presença de Deus através da arca. Ele não teve naquele momento um pingo de discernimento, de visão, de entendimento, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus. Gente,
Imagina que onde eu estou aqui, aqui, a porta. Aqui, a porta. Aqui é a porta. Aqui é a porta de entrada da tenda do encontro. Amém? O Moisés está aqui, Finéias, o cara estava com a mulher, levando ela para dentro da casa dele, e ele estava passando diante, diga comigo, diante da presença de Deus. Diga da glória de Deus. Diga a glória de Deus, ela sempre resplandece. E a Bíblia diz que o Deus deste século, o que é que ele faz? Ele faz a pessoa perder a noção, ela fica cega, ela não consegue ver mais nada. Mas peraí, ele estava diante, ele passou na porta. Ele não se sentia incomodado, ele achou aquilo normal. Então isso quer dizer que a mente daquele israelita já estava cauterizada. Quantas pessoas elas estão fazendo a obra de Deus de forma ilícita? Porque quando você prioriza mais o sexo, você está fazendo a obra de Deus de forma ilícita. Como assim, bispo? Eu sou casado. Querido, você sabe, muitas vezes pornografia, muitas vezes coisas que você alimenta na tua cabeça, aonde você só está preocupado com sexo. Outros estão mais preocupados só com dinheiro. O que eu vou ganhar na obra? Será que se eu fizer a obra eu vou ganhar bem? Será que vão me pagar bem para fazer a obra? O que vão me dar se eu fizer a obra? Ai, será que se eu virar pastor numa igreja, será que eu vou ficar rico? Quantos? Que na verdade a intenção dele de fazer a obra é status, é imagem. A preocupação dele é querer impressionar alguém. A preocupação dele é o quanto que ele vai lucrar, é o quanto que ele vai ganhar. Ai, sabe, eu queria tanto que o meu filho, ele desse certo no emprego lá, eu estou aqui fazendo a obra, mas eu queria que ele fizesse tal coisa, ele realizasse tal coisa, para eu poder, sabe, o que Deus me abençoasse no emprego do meu filho, aí eu ia investir na obra. Deus abençoa uma pessoa que tem mente dividida? Deus abençoa uma pessoa que tem duplo projeto, duplo propósito? Deus abençoa? A nossa vida tem que ter foco? Tem que ter foco? E o foco tem que ser numa coisa só ou em duas coisas? Quando eu foco numa coisa ou eu foco em duas coisas? Tem como eu servir a dois senhores? Tem como eu me dividir entre Deus e Mamon? Então, peraí. Eu já me perguntei por que eu faço a obra? Eu já me perguntei por que eu coloquei a mão no arado? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho uma farda? Eu já fiz essa pergunta. Eu já entendi o significado de fazer a obra? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a missão? Alguns não aprenderam ainda o que significa fazer a obra. Porque quem está aqui de forma integral para fazer a obra de Deus, não está aqui para ficar rico. E eu vou falar uma coisa que ainda ouvi o bispo Anderson falar para uma pessoa esses dias atrás. Diga comigo, um sacerdote. Diga, ele nunca será. Diga, um Abraão. Diga, e um Eliaquim. Diga comigo, e um Davi. Porque, vamos lembrar, quem naquela passagem de Abraão e Melquisedeque, quem lembra de Melquisedeque? Quem naquela passagem era maior? Era Abraão ou era Melquisedeque? Quem era maior? E Melquisedeque não era um sacerdote? Quem é que abençoa os Abraões da vida? Melquisedeque. Quem é que abençoa os Abraões nesta vida? O sacerdote. Você acha que se eu fui chamado para ser sacerdote,
Você acha que vai funcionar eu querer arriscar em ser um Abraão, um Eliaquim? Se eu tenho chamado de Eliaquim, então eu não tenho chamado para ser sacerdote. Se eu tenho chamado para ser sacerdote, então eu não tenho chamado para ser um Eliaquim. Será que você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu tenho chamado para o quê? Eu fui chamado para pregar a palavra em cima do altar, então eu sou um sacerdote. Não, eu não fui chamado para ser um sacerdote em cima do altar. Eu não fui chamado para estar cuidando de almas, atendendo almas, visitando almas, orando por almas. Então o teu chamado, então, provavelmente é para ser um Eliaquim. É aquele que Deus levanta e sustenta. É aquele que Deus levanta para poder cuidar da obra, sustentar a obra, manter a obra, alimentar a obra. Quem está entendendo? Você está entendendo ou não? Então tem muito sacerdote querendo a função, querendo a vida do Abraão. Eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. Espera aí, o sacerdote, eles sabiam muito bem que eles não podiam ser sacerdotes para ficar rico. Por que os filhos de Elim, me fugiu o nome dele agora, o sacerdote, o que tinha 2 filhos que morreu, me fugiu o nome dele agora. O Elim, não é o Elim que fala, me fugiu agora. Por que os filhos dele morreram? Porque eles tocavam, quando as ofertas eram para ser apresentadas a Deus, o que eles faziam? A melhor parte das ofertas, as partes mais gordas, eles comiam. Deus não tolerou aquilo. Deus não aceitou. Então, assim, eu preciso parar e descobrir se talvez eu não estou fazendo a obra de Deus movido por um egoísmo. Diga comigo, toda desobediência é resultado do egoísmo. Então, peraí, se eu estou saindo do foco, se eu estou saindo do propósito, se eu estou saindo da direção, o que tem aí nesse coração? Egoísmo. Tem divisão? Tem contenda? Tem briga? Tem rebelião? Tem egoísmo. Tem uma pessoa que não está sendo abençoada, a vida dela não vai. A gente atende pessoas. E Deus vai nos dando experiências, bagagem e discernimento. Quando você olha para a vida de uma pessoa, a vida dela não vai. E ela fala para você que está tudo certo com ela, que ela está fazendo tudo certo, e que ela não entende, porque Deus ainda não mudou a vida dela. Como 2 e 2 é 4. Com certeza tem algo muito grave, muito errado na vida dela. É impossível. É impossível. Diga comigo, é impossível eu servir o Senhor Jesus e a minha vida não ser transformada. Então, combata o egoísmo. Vença o egoísmo. Se torne uma pessoa altruísta. Não use pessoas. Use dinheiro e use coisas para abençoar pessoas. E no caso das pessoas, o altruísta, ele pede ajuda de outras, ele conta com o apoio de outras para ajudar outras. Ele não para usar pessoas para conseguir coisas para si. Porque a missão dele não está voltada para si. Ou seja, o propósito de vida dele agora é igual ao de Cristo. Jesus, ele morreu pela salvação de todos. Então agora eu perco a minha vida, ou seja, a Bíblia não coloca como eu estou perdendo a minha vida. As pessoas colocam como eu estou perdendo a minha vida. Fazer a obra de Deus é perder a vida, querido. Fazer a obra de Deus com a intenção e motivação correta, agradando a Deus, ninguém pode ser mais abençoado nessa terra do que aqueles que fazem a obra de Deus. Está entendendo ou não? Porque a promessa que o Senhor nos faz é que seremos abençoados até 100 vezes mais.
nesse tempo vindouro e na vida eterna. Ninguém pode mais. Na passagem de Abraão e Melquisedeque, não, eu quero ser Abraão. Se você foi chamado para ser Abraão, então você lute para ser um Abraão. Mas se o teu chamado é para ser Melquisedeque, o sacerdote, então não pense que ser um Abraão, querer a vida do Abraão. Eu quero ser rico como Abraão, eu quero ser rico como Davi. Não. Se o meu chamado é para ser um sacerdote, não vai funcionar, não vai terminar bem se eu tentar ser um Davi, ser um Abraão na vida. Fique em pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Depois de você ter ouvido essa palavra, se você percebe que existe egoísmo aí dentro de você, você vem alimentando esse sentimento no teu coração, você vem dando lugar, você vem permitindo que esse sentimento que nasceu no coração de Lúcifer, esse sentimento que derrubou Lúcifer foi formado, criado, perfeito por Deus. As suas vestes era de no mínimo 9 pedras preciosas. O seu corpo foi formado por instrumentos, e todo o movimento que ele fazia, é só você parar para pensar. Diga assim comigo: todo o movimento que Lúcifer fazia no céu, diga comigo, gerava um som, diga comigo, um som que glorificava a Deus. Diga, tudo que Lúcifer fazia era para a glória de Deus. Diga, glorificava a Deus. Você já parou para pensar nisso? Tudo que Lúcifer fazia glorificava a Deus. Produzia um som. É só você meditar nisso. Produzia um som que glorificava a Deus. Se ele movimentava os pés, se ele movimentava as pernas, se ele andava, se ele movimentava os braços, se ele movimentava o corpo, produzia um som. Gerava um som, saía um som. E aquilo era para louvar a Deus, aquilo era para engrandecer a Deus, aquilo era para adorar a Deus. Coloca isso no teu coração. Se tudo que você está fazendo não está adorando a Deus, não está glorificando a Deus, não está exaltando o Senhor, o que está roubando isso da tua vida é o egoísmo. É o egoísmo. Viver o céu na terra é se livrar de si mesmo. E uma das maiores libertações que uma pessoa ela sofre na vida dela é ela se libertar de si mesma. Você precisa se libertar de si mesmo, se libertar desse egoísmo, se libertar desses achismos, se libertar desses sentimentos miseráveis, se livrar, se libertar, não aceitar, não tolerar, não permitir. Eu vou ser uma pessoa pura de coração, eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a vida, meu Deus, de cada pessoa que está aqui comigo na nave, cada pessoa que está aqui comigo, meu Pai, pela transmissão. Vem, Espírito Santo, vem nos encher da tua unção, vem nos encher da tua glória, vem nos encher, Senhor, do teu poder, vem nos encher, Santo de Israel. Cada movimento que Lúcifer fazia, produzia, Senhor, um som, e aquele som, ele glorificava o teu nome, ele te exaltava. Então cada coisa que fazemos na tua obra, cada coisa que realizamos na igreja, cada coisa, meu Pai, que nós realizamos, cada pessoa que nós ajudamos, cada vida que nós transbordamos, meu Pai, se nós fizermos com a intenção certa, isso vai glorificar o teu nome, isso vai te exaltar, isso vai, Senhor, te engrandecer. Nós estamos aqui com esse propósito, nós estamos aqui com essa missão. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados, meu Pai,
meu Deus, para te dar louvor. E se o meu chamado é para ser sacerdote, se o meu chamado como de Melquisedeque é para ser sacerdote, então o Melquisedeque está aqui para abençoar os Abraões. Melquisedeque está aqui para abençoar a vida dos Abraões. Então, por que eu vou querer a vida do Abraão se eu fui chamado para ser sacerdote? E se eu fui chamado para ser Abraão, por que eu estou querendo ser o Melquisedeque? Não, o Senhor me chamou para um propósito, o Senhor me chamou para uma missão, e eu preciso me colocar nela, e fazer bem feito o meu trabalho, e não permitir mais que sentimentos miseráveis tomem conta da minha vida, dominem a minha vida, roubem a minha vida, principalmente o egoísmo, o orgulho, a arrogância, esses sentimentos malignos que dominaram a vida de Lúcifer. E o Senhor disse: eu vi o diabo cair como um raio, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Foi em fração de segundos a queda dele, ele caiu em fração de segundos, como um relâmpago, a tua palavra fala. A queda, meu Pai, de uma pessoa, meu Deus, ela se torna inevitável quando ela não está cuidando da vida espiritual dela. Por isso que o Senhor fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não faça a obra por intenções e motivações erradas. Não aceite fazer a obra por causa de dinheiro, por causa de interesse, por causa de vontades. Não coloca à frente a tua vontade. Decida colocar a vontade de Deus à frente daquilo que você gosta, você sente, você quer, você deseja para a tua vida. Porque quando nós priorizamos o Senhor, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Não teremos falta de nada, não vai nos faltar nada. A nossa vida será uma vida de vitórias e abençoada, em nome do Senhor Jesus. Com a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diga: eu decido. Diga: viver uma vida altruísta. Diga comigo: eu não vou ser. Diga: uma pessoa egoísta. Diga comigo: o egoísmo, diga, provocou a queda de Lúcifer. Diga comigo: eu não vou permitir que nenhum sentimento miserável roube de mim o que o Senhor tem comigo. Diga: venha provocar perdas e a minha queda. Diga: eu estou aqui para adorar ao Senhor. Diga: e tudo que eu fizer, diga, eu vou fazer com a intenção certa. Diga: para glorificar o teu nome. Diga: se Lúcifer tinha um corpo de instrumentos, diga, e cada movimento, diga, produzia um som, diga comigo, que glorificava o Senhor. Diga: tudo que eu fizer, diga, eu vou fazer para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.